Ele matava assassinos e limpava cada gota de sangue. Um perito forense que usava o próprio trabalho para encobrir seus crimes. Mas e se Dexter Morgan existisse hoje? Ele conseguiria escapar da tecnologia moderna ou seria pego antes mesmo de cometer o segundo crime? Nos anos 2000, Dexter dominava o que existia de mais avançado em perícia. Sabia como o sangue respinga, como eliminar qualquer rastro e como parecer o homem perfeito. Trabalhador exemplar, namorado carinhoso, amigo leal. Mas, por trás do sorriso, havia um predador meticuloso. Só que o mundo mudou. Hoje, vivemos em uma era onde a privacidade é uma ilusão e a tecnologia transforma cada passo, cada olhar e até cada respiração em dados. Câmeras estão em todos os lugares. Telefones rastreiam nossas rotas. Inteligências artificiais aprendem nossos rostos, vozes e hábitos e conectam informações com uma precisão assustadora. Dexter Morgan poderia apagar o sangue do chão, mas não poderia apagar os dados. Em 2025, o assassino perfeito teria que enganar não apenas a polícia, mas algoritmos, satélites e redes neurais capazes de prever comportamentos antes mesmo de acontecerem. Neste vídeo, vamos descobrir como o maior assassino da ficção seria facilmente capturado na vida real. E no final, talvez você perceba que o verdadeiro perigo não é o monstro que se esconde nas sombras, mas a tecnologia que já sabe onde ele está. De dia, ele era a personificação da calma. Dexter Morgan, especialista em padrões de respingos de sangue no Departamento de Polícia de Miami. Inteligente, discreto, metódico. Colegas o viam como um gênio tranquilo. Um homem que falava pouco, mas que sempre entregava resultados impecáveis. O tipo de pessoa que parece incapaz de fazer mal a alguém. Mas, à noite, quando as luzes da cidade diminuíam, o silêncio revelava outro lado. Um lado frio, paciente, meticulosamente treinado para matar. Dexter não escolhia suas vítimas ao acaso. Ele seguia um código, o Código de Harry. Um conjunto de regras criado por seu pai adotivo, um policial experiente, que percebeu muito cedo o que havia dentro do filho. Um impulso incontrolável. O código era simples, mas mortal. Só matar aqueles que mereciam morrer. Assassinos, estupradores, psicopatas. Dexter estudava cada um deles por semanas. Investigava, coletava provas, confirmava sua culpa. E só então executava a sentença. De forma limpa, sem testemunhas, sem rastros. Ele não era movido pela raiva. Não havia emoção, apenas a necessidade de satisfazer algo primitivo. E o prazer em transformar o caos em controle absoluto. A perfeição estava em cada detalhe. A fita plástica que isolava o local, o modo como o corpo era descartado, a precisão cirúrgica que eliminava qualquer evidência. Ele conhecia o sistema melhor do que ninguém. E era parte dele. Essa era sua maior arma. O disfarce. Um perito dentro da polícia. Invisível entre aqueles que caçavam exatamente o tipo de homem que ele era.
Durante anos, Dexter se moveu nas sombras da própria instituição que jurou proteger. Ele entendia as falhas, os atrasos, as burocracias. Sabia como os investigadores pensavam e o que deixavam escapar. Cada crime seu era uma dança calculada entre ciência e instinto. E é isso que o tornava tão assustador. Ele não matava por impulso, matava por método. E, na época, o método vencia a tecnologia. Mas o que acontece quando a tecnologia muda o jogo? Quando a mesma ciência que ele usava para esconder seus crimes evolui o suficiente para desvendá-los em segundos. É aí que a história deixa de ser ficção e começa a colidir com a realidade. Nos anos 2000, o mundo ainda era mais simples. As câmeras de segurança eram raras, as redes sociais engatinhavam e os celulares mal registravam um vídeo em boa qualidade. Era uma época em que o anonimato ainda existia e Dexter Morgan sabia usar isso como ninguém. Ele conhecia cada falha do sistema. Sabia que o banco de DNA era limitado, que as análises levavam semanas e que, em muitos casos, bastava limpar bem uma cena para o caso ser arquivado por falta de provas. Dexter usava o próprio trabalho como arma. Enquanto os colegas da perícia buscavam vestígios, ele já sabia exatamente como evitar deixá-los. Cada movimento era calculado. O tipo de fita adesiva que não solta fibras, o plástico que não retém impressões, a temperatura ideal para que o sangue coagulasse de forma previsível. Ele não apenas conhecia o crime, ele o dominava cientificamente. E talvez o mais assustador é que tudo isso funcionava. Ele tinha acesso às investigações, sabia onde estavam as câmeras, quais viaturas estavam de plantão e até quais detetives eram mais fáceis de enganar. Em um tempo em que a perícia ainda dependia de intuição, o homem das evidências era também o mestre em destruí-las. Dexter não era invisível. Ele apenas sabia onde ninguém estava olhando. E por anos, isso bastou. A tecnologia não era rápida o suficiente. A comunicação entre os departamentos era falha. E a ideia de que alguém dentro da polícia pudesse ser o assassino em série parecia ficção demais até para o mundo real. Mas esse mundo mudou. E o que antes o protegia, o atraso da tecnologia, seria exatamente isso que o condenaria hoje. O mundo mudou. E com ele mudaram também os crimes e a forma de descobri-los. Se Dexter Morgan tentasse agir hoje, ele não estaria lutando contra investigadores. Estaria lutando contra um sistema automatizado que nunca dorme. Cada passo, cada respiração, cada toque deixa um rastro digital. E, diferente do sangue, esses rastros não podem ser limpos. Hoje, o celular é o novo DNA. Ele revela onde você esteve, por quanto tempo, com quem falou, o que pesquisou e até o padrão de seus movimentos. Um simples deslocamento fora de rotina acende alertas em sistemas de vigilância que cruzam informações de GPS, antenas de celular e dados de aplicativos. Dexter podia esconder um corpo, mas não conseguiria esconder o sinal do próprio smartphone. E mesmo que o deixasse em casa, o vazio seria notado.
aplicativos registrariam inatividade, redes de vizinhança inteligentes detectariam ausências, câmeras reconheceriam seu carro ou sua face passando em locais incomuns. Ninguém mais desaparece de verdade. A era do anonimato acabou. E o mapa digital do mundo não esquece. Quando Dexter atuava, a análise de DNA era lenta e restrita. Hoje, um teste completo pode ser feito em minutos. Pequenos dispositivos portáteis permitem comparar amostras no local do crime e cruzar resultados com bancos de dados mundiais. Uma gota de suor, um fio de cabelo, uma única célula presa em um prego bastaria para conectá-lo a dezenas de cenas de assassinato. E não seria apenas a polícia a encontrá-lo. Empresas privadas de genealogia, como as que mapeiam origens familiares, já ajudaram a solucionar casos reais de assassinos em série, traçando parentes de criminosos por semelhança genética. Bastaria um primo distante curioso sobre a própria ancestralidade para entregar Dexter à polícia. Ele podia limpar o sangue, mas não podia limpar o DNA da própria existência. Em 2025, há câmeras em praticamente todos os lugares: condomínios, lojas, transportes, ruas, semáforos, escolas, elevadores. E o mais assustador, essas câmeras não apenas gravam, elas analisam. Softwares de reconhecimento facial, alimentados por inteligência artificial, são capazes de identificar pessoas mesmo sob disfarces, através de padrões únicos de movimento corporal, tamanho de passo, inclinação de cabeça e até formato de orelha. Se Dexter entrasse em uma loja com boné e máscara, ainda assim seria reconhecido. E em poucos segundos, o sistema cruzaria sua imagem com rotas de trânsito, horários de entrada e saída e contatos próximos identificados por Bluetooth e câmeras vizinhas. A perseguição, que antes levava semanas, hoje levaria minutos. Mas o golpe final viria daquilo que Dexter mais confiava: a mente. Ele acreditava entender padrões humanos melhor do que ninguém. Acreditava que podia prever, manipular e se adaptar. Só que agora, quem entende padrões melhor que os humanos são as máquinas. Sistemas de IA forense já são capazes de analisar milhares de crimes simultaneamente, reconhecendo correlações invisíveis ao olho nu. Eles comparam horários, rotas, tipos de vítima, assinaturas comportamentais e até o ritmo emocional dos textos e mensagens de suspeitos. O que Dexter chamava de controle seria exatamente o que o denunciaria. Sua rotina metódica, sua pontualidade, o padrão das ausências, o silêncio entre mensagens, todos esses detalhes seriam transformados em variáveis matemáticas. E o algoritmo veria o que ninguém antes pôde ver: que aquele homem perfeito, gentil e previsível, repetia demais o mesmo tipo de erro. A IA não se distrai, não sente empatia, não ignora coincidências, ela apenas conecta pontos. E no fim, Dexter não seria capturado por um detetive experiente, nem traído por um erro grotesco. Ele seria descoberto por um cálculo, um conjunto de dados anônimos, somados, comparados e processados até restar uma única conclusão: o perito de Miami era o assassino que o sistema procurava. Dexter Morgan foi o produto de uma era onde o intelecto humano ainda superava a máquina. Ele acreditava que a mente fria, a lógica impecável e o controle absoluto seriam suficientes para dominar o caos. Mas hoje, o caos é digital. E ele não pode ser limpo com plástico e água sanitária. A tecnologia observa, aprende, registra e, principalmente, lembra. No mundo moderno,
Até o esquecimento foi programado para não existir. Um assassino perfeito não precisaria de bisturis ou códigos. Precisaria ser invisível aos algoritmos, ausente das redes, desconhecido até pelos satélites. E isso já não é mais possível. Dexter seria pego não por um detetive brilhante, mas por um sistema que nunca fecha os olhos. Um conjunto de câmeras, dados e cálculos que fariam em segundos o que antes levava anos. E talvez esse seja o ponto mais perturbador. Porque se Dexter, o homem que controlava tudo, seria capturado em questão de minutos, o que isso diz sobre nós? Nossos rostos estão em câmeras, nossas conversas em servidores, nossos passos em mapas. Não é mais preciso cometer um crime para ser rastreado. Basta existir. No fim, Dexter não seria lembrado como o predador perfeito, mas como o último homem a tentar esconder algo em um mundo onde nada mais pode ser escondido. E talvez ele ainda esteja por aí, preso não em um laboratório ou cela, mas em algum banco de dados, em alguma linha de código, onde o algoritmo aguarda apenas uma coincidência a mais para encontrá-lo. A pergunta que resta é simples. Será que você também conseguiria se esconder da inteligência artificial?